Pronta, Aline? Prontinho, Paty. Então, Aline, vou deixar você se apresentar, tá? Para você falar um pouquinho mais sobre você. Eu só vou falar que ela é a nossa diva Notion. É a pessoa assim, mais próxima de mim que conhece mais sobre o Notion que eu já vi. Então, eu acho que ela vai ter muita coisa para trazer para a gente. Vocês vão gostar muito, eu tenho certeza, tá? E vamos seguir, então, aquele nosso combinado. Teve uma dúvida pontual, algo ali para ela mostrar de novo rapidinho? Levanta a mão que ela mostra para você. Se for uma dúvida mais conceitual, mais demorada, a gente deixa lá para o finalzinho, tá bom? Pode registrar também no chat, né, Paty? Ah, sim. Qualquer coisa, escreve no chat, que aí depois eu pergunto para vocês. Eu posso ficar de olho aqui para você, tá, Aline? Joia, obrigada. Então, vamos lá. O palco é seu, viu? Obrigada. Então, vamos lá. Bom, então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Aline Rezende, eu sou professora há mais de 25 anos. Se eu for contar a parte do magistério, esse ano são 30 anos na educação, né? Então, assim, eu sou uma apaixonada por tecnologia, por inovação, sempre buscando facilitar o meu trabalho, minha rotina, principalmente as burocracias que a gente tem, que é muito, né? E aí, para a gente dar conta disso tudo, eu sempre busquei. Eu sou professora e já lecionei em todos os segmentos, desde a educação infantil até o ensino médio. Assim, ensino médio foi mesmo um estágio, porque eu não é um público que me agrada tanto, assim, que eu gosto, não. Meu coração bate forte pelos menores. Então, lecionar mesmo, da educação infantil até o 9º ano, eu lecionei. No Fundamental 2 é língua portuguesa, é a minha área, língua portuguesa, principalmente leitura e produção de texto, que é o meu foco maior. E agora, gente, uma novidade que eu lecionei até o ano passado, estava em sala de aula, e esse ano estou fora da sala de aula, experimentando novos projetos, novas formas de contribuir mais com a educação, tá? E só uma coisinha assim, que eu estava pensando muito hoje é que como é que eu sempre gostei tanto de tecnologia? E aí eu fui lembrar que, por exemplo, quando tinha stencil, retroprojetor, eu já ficava buscando inovar nisso. Então, saiu lá a impressora matricial, aí meu mimeógrafo já rodava aquela matriz com impressora, ou seja, tinha sido feito no computador. Então, assim, é uma paixão muito forte. E a partir desse ano, eu decidi focar mais para ajudar outros professores e multiplicar outras formas, ensinar a usar outras ferramentas digitais, tudo para facilitar a vida da gente, para a gente ter fim de semana livre, gente, porque ninguém merece não ter fim de semana livre, tá? Então, o meu mote é fim de semana livre para todo mundo. Então, também sou autora, né, do Tá Pronto, desde quando começou, 2023, eu acho, né, que começou. E também tenho... O que mais, Paty? Estou esquecendo de alguma coisa? Não, né? Não, amor. Deu para te conhecer, deu para saber que você é fera. Deu para saber. Então, vamos lá. Primeiro, gente, eu queria saber, só para eu ter uma noção, para a gente poder alinhar aqui as expectativas. De 0 a 5, qual que é a familiaridade que vocês têm com o Notion? Coloca no chat aí para mim, por favor. De 0 a 5, qual é a sua familiaridade com o Notion? 0, 0. Tá. Nossa, eu coloquei 3 ali, estou me sentindo agora. Acho que eu vou mudar. Acho que 3 foi muito alto. Então tá ótimo. Me too. Tá joia. Então, assim, o que eu preparei para hoje, para a gente poder fazer, é justamente o início, tá? Então, é o básico do básico. Por quê? Porque o Notion é uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta digital onde você pode concentrar várias das suas tarefas, projetos, acompanhamento que você tem que fazer, banco de referências, tudo num lugar só. Mas tem uma coisa que eu falo, que é o seguinte, nenhuma ferramenta é 100%, tá? Então, por exemplo, eu uso o Notion
muito, muito mesmo, para muita coisa. Mas os meus compromissos, por exemplo, eu já uso o Google Agenda. Eu não coloco meus compromissos no Notion, apesar de poder colocar, porque lá tem o Notion Calendar também. Mas eu não uso, já testei, mas para mim funcionou melhor com o Google por diversas questões, principalmente se eu vou em algum lugar, eu coloco o endereço, já está no Maps, já está ligado com o Waze, é super rápido. Então, o que eu falo é assim, a gente sempre precisa escolher aquela ferramenta que vai facilitar a vida da gente. E às vezes a gente pode pensar assim, nossa, usar esse tanto de ferramenta não vai fazer você se perder? Não, desde que você tenha consciência do para que você está usando aquela ferramenta. Então, assim, eu vou mostrar hoje como o Notion pode facilitar a nossa vida em dois pilares. Eu, como professora, então, na minha vida de chão de sala, ali na escola, e eu, como autora, como empreendedora, na produção dos meus recursos, que são aí produtos, né? A gente não pode esquecer. Então, se eu estou fazendo um recurso educacional para eu comercializar, ele é um produto, ele não é só um recurso, né? Ele é só um recurso ali para mim na sala de aula, quando eu estou fazendo só para eu dar aula. Então, são duas áreas. E aí o Notion ajuda muito nisso, porque concentra a maior parte do que a gente precisa ali dentro, num único lugar, e não fica aquele monte de coisa perdida, solta, coloquei aonde, anotei onde, tive uma ideia, eu lembro que eu tive uma ideia, eu não sei nem onde que eu anotei. Então, o Notion é bom para isso. Eu quero começar falando da página em branco. O Notion é uma página em branco, e isso assusta muita gente, porque a pessoa fica assim, gente, eu vejo algumas páginas que são ali uns templates tão aesthetic, né? E como que eu vou montar aquilo? Eu não consigo ter ideia para montar aquilo. Mas, imagina o seguinte, eu vou fazer uma analogia aqui. Imagina que essa prancheta é uma página do Notion, tá? Então, aqui é uma página. O Notion, ele funciona, gente, a gente tem que entender a lógica. A lógica dele são blocos. Então, a gente trabalha com blocos, páginas, subpáginas, e tem uma página especial, que ela é chamada de banco de dados, de base de dados, tá? Então, imagina o seguinte, eu estou aqui, a primeira coisa que eu vou abrir ali no Notion, a página está toda em branco, não tem nada ali para mim. Ela está assim. Então, eu começo a trabalhar com blocos. Então, por exemplo, eu posso pegar primeiro e já colocar uma capa na minha página, pegando papel aqui, post-it, tá? Então, eu posso colocar uma capa na minha página, que é aquele banner também, que a gente chama de banner. Parece muito como a página de um site, tá? E aí, imagina que eu estou montando aqui uma página do meu currículo, vamos supor. E aí, aqui, eu coloco um outro bloco que é de texto, com o meu nome. Coloco aqui o meu nome, um bloquinho. Aí, depois, eu resolvo colocar... Imagina que eu dividi aqui em duas colunas e coloco aqui abaixo a minha foto. Então, aqui eu tenho um bloquinho que é de imagem. Coloco minha foto. Ao lado... Está saindo tudo torto, porque eu estou olhando na câmera, na tela. Ao lado, eu posso colocar um bloco que eu chamo de destaque, lá no Notion, é chamado de frase de destaque, que eu uso ele para fazer a minha mini bio aqui, uma introdução, para dizer quem sou eu, né? E aí eu coloco aqui. Eu posso também mostrar alguns vídeos. Imagina que eu peguei 3 vídeos interessantes ali sobre algum projeto, algum trabalho que eu fiz, e coloquei eles assim, ó. Então, o que eu fiz? Eu fiz 3 colunas na página e inseri o link de um vídeo, ou inseri já direto ali o vídeo aqui dentro, e a pessoa só clica no play e ele já vai começar a ser exibido. Eu não preciso sair dessa página para ver nada. Vamos ver mais uma coisa aqui, ó. Aí eu coloquei outro bloco. E esse bloco é uma base de dados. Imagina que é uma base, e eu coloquei
como se ela fosse na visualização de galeria. E essa galeria me ajuda a trazer um visual mais bonito, porque aqui, por exemplo, ficam aparecendo até as imagens sobre o qual essa base é. Então, ela pode ficar desse jeito. Aí eu coloco outro texto aqui, também outro bloco de texto. E assim, gente, eu vou montando. As possibilidades são infinitas. Então, ao final, imagina, a minha página... Imagina que aqui é o nosso... Vou mudar, não vou falar meu currículo, não. Imagina que seja o nosso painel de comando já. Então, essa página principal aqui que eu montei, a gente pode chamar ela de home, que é a página principal. A gente vê lá home no site, e dali já encaminha a gente para um monte de lugar, né? De um monte de páginas e subpáginas no site. Então, é assim que o Notion funciona. Ele funciona desse jeito. E outra coisa, o que é muito funcional, se eu quiser resolver mudar, pegar isso aqui, passar para cá, eu só arrasto, eu clico e arrasto e as coisas vão se encaixando, porque são blocos. Então, eu não tenho, por exemplo, o Word é só para editar o texto. Então, não tem como eu pegar um bloco não tem bloco do Word para eu movimentar. Imagina que eu estou ali escrevendo um livro e quero modificar um parágrafo e colocar ele numa outra posição no meu capítulo. Aqui dentro eu consigo fazer isso só clicando e arrastando. Lá já não consigo. Mas tem ferramentas que existem no Word, no Doc, que não existem aqui, tá? Isso é fato. Então, depende do que você vai fazer, dá para fazer aqui ou dá para fazer lá. Tranquilo até aí? Deu para entender, assim, a lógica? Com essa analogia, eu quis mostrar a lógica do Notion. Nossa, Aline, perfeito. A Sil está perguntando se é totalmente gratuito. Vamos lá para a parte do Ótima pergunta, porque aí eu já ia passar mesmo agora que eu quero compartilhar a minha tela para mostrar onde é que vai fazer o cadastro. O Notion é o seguinte, ele tem a versão gratuita, e aí possui os limites de quantidade de arquivos que você pode ter ali dentro, quantidade o tamanho, né, em tamanho do arquivo, em vídeos, a quantidade que você tem ali. Mas, para isso, a gente usa um truque. Em vez de você colocar os arquivos ali, você pode colocar os links que direcionam para o seu Drive. E aí, abre o arquivo que você precisa. Ou a gente coloca como integrado, né? E aí já fica aberto ali mesmo. Então, tem essa versão gratuita. Tem a versão... O meu é o antigo. O meu era Personal Pro. Agora é o Plus no lugar. Então, tem o Plus, que eu acho que está $10, se for pago anual, e 12 se for pago mensalmente, $10 mensalmente. E aí ele tem... Então, assim, a quantidade de arquivos, vídeos, o limite de tamanho é ilimitado, não tem limite. Então, eu tenho tanta coisa aqui. Tem 5 anos que eu uso o Notion, eu acho, 5 anos. Eu tenho coisas desde essa época aqui, então o meu é lotado, muito mesmo. E tem a versão Business e tem a Enterprise. Aí, gente, mas aí tem uma novidade. Então, o Notion também fez como o Canva, tem a versão para professor, tá? Então, tem. É só cadastrar com o e-mail o corporativo de educação, entrar na página para se cadastrar. Você usa esse? Ele usa. E aí, isso, para professores. E aí eles vão verificar, né? Você nunca me contou isso. É sério, não? E será que tem aquela parte de inteligência artificial também? Como é que é? Aquela parte de IA deles. Será que está disponível? Isso eu não olhei, eu vou ver se porque eu não tenho para educação, para professor. Descobriu na raça. O dia descobriu na raça. Tem IA? Tem IA? Ele aparece aquela carinha que ele oferece o texto para você refazer por IA. Gente, então ele é o Plus. O professor, ele aparece. Ele é a versão Plus, né?
É como Eu se acho fosse que um... é. Só essa Mas ela, informação já valeu o aulão, gente. eu tinha uma conta Gmail, aí eu queria compartilhar uma aula minha com um colega. E não estava conseguindo, porque ele limitava. Aí eu disse, eu vou tentar com minha conta da escola aqui. Aí, pô, quando eu consegui, aí deu certo. Aí é Ele gratuito. entrou a IA no bolo também. Ótimo. Você quer refazer esse texto, né? Quando a gente cola um texto assim, Isso. ele ajuda. Agora, a versão que eu tenho, ela não tem, a minha IA, ela é limitada, mas não para base de dados. Então, eu vou até mostrar aqui hoje que pode te ajudar a criar a base. Antes, a gente tinha que criar tudo na raça. Mas agora, com essa IA, melhorou demais. Você descreve direitinho como é que você quer a sua base e ela cria tudo para você. E aí, depois você vai só ajustando. Então, deixa alguém, quer que coloque aqui o link? Deixa eu compartilhar. Eu disponibilizei no chat o link do Notion, Aline, notion.so, né? Isso, só que para coloquei aí sempre, pro pessoal. põe /pt, que aí ele vem tá. todo em português. Já deixa eu vou colocar. Você aconselha baixar o aplicativo ou você usa diretamente no site? Então, eu uso o aplicativo. Eu prefiro. Vou mostrar por quê. Vou mostrar aqui agora. No site, vocês estão vendo minha tela já, né? Deixa eu só ocultar aqui, peraí. Coloquei o link para vocês aí no chat, pessoal. Se quiserem ir acompanhando e fazendo, divide a telinha aí no meio e vamos embora. Isso. Aí é o seguinte, o aplicativo, a vantagem que eu acho é que ele tem abas igual no navegador do computador. Então, você pode trabalhar com abas. Você vai colocar... Nossa, gente, desculpa, meu cachorro, vocês estão ouvindo? Não? Ah, que bom. Meu cachorro latindo. Fica tranquila, seu silenciador de ruído aí tá perfeito, tá dando para ouvir? Nossa, então tá bom. Vai. Ele tem várias abas. Deixa eu mudar a forma de compartilhar para vocês poderem ver. Peraí. Vai parar. A gente está vendo as guias lá em cima. Vocês viram o meu... Não, o que vocês viram... o aplicativo não. Se fosse o aplicativo, não. Eu quero só mostrar o aplicativo, vou ter que mudar a forma de compartilhar. Peraí. Vou ter que colocar aqui a tela inteira. Isso, deixa eu ver. Isso, aqui, ó. Tá vendo? Tem uma abinha aqui, ó, sistema, painel. Eu posso vir aqui e colocar trabalhar com outra aba, outra página. Aqui, deixa eu só colocar... Tá. Esse é o aplicativo, tá? Ó, tem aqui, eu vou mostrar direitinho como é que fica aqui tudo. Eu gosto do aplicativo, o meu já fica instalado aqui, eu só uso ele, eu nem uso mais no navegador. Mas eu vou usar no navegador agora, para vocês se familiarizarem com ele, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, estou no site, e outra coisa, eu também vou usar a versão gratuita, para ver se vai travar alguma coisa aqui, não me deixar fazer. Então, vamos usar o Notion de graça. Eu já tinha testado um pouco com esse e-mail, e aí ele pede para logar com conta da Microsoft, do Google, aí eu já tinha clicado ali do Google, por isso que o meu agora já foi para essa tela, tá? Então, aparece a conta lá para logar do Google, você digita, autoriza, e aí segue para essa tela. E aí, vamos supor que eu quero trabalhar, aqui, ó, usar para o trabalho. Vou colocar aqui, professor, design, tá. Cadê? Não, empreendedor individual, tamanho da minha empresa, nossa, é imensa. Continuar. Aí, eu vou colocar aqui o nome do espaço de trabalho. Vou colocar, imagina que eu vou colocar o nome da minha loja, Criativos Edu. Só que eu vou colocar aqui como teste, só para eu não me confundir com o nome real mesmo que eu já tenho, outro espaço, tá?
Aí continua. Ixi. Como assim dividir a página? Vou colocar... Eu acho que... Será, deixa eu descompartilhar aqui, só para ver se é isso que ele não está indo. Gente, daquelas, né? Tem que dar o probleminha bem na hora. Espera aí. Qual foi o erro que deu? Eu nem vi. Algo deu errado, não foi possível dividir a página. Nunca apareceu esse erro para mim. Vou colocar para uso pessoal, tá? Pronto. Eu voltei lá, coloquei para uso pessoal para ver se vai. Foi, sim, foi, tá vendo? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Não está compartilhando, tá? Só para te lembrar. Então, aqui, ó, o que eu fiz, tá? Eu mudei aqui, coloquei para uso pessoal, tá? Aí agora ele foi, pode marcar algumas coisas aqui, não vou marcar nada agora não. Aí ele já pergunta se quer instalar o aplicativo, eu não vou instalar porque eu já tenho ele instalado, então eu vou ignorar. E aí pergunta também se você quer que ele funcione com o Calendar. Eu vou colocar por lá por enquanto, não vou colocar não. Fechada, né? Entrando nos bichinhos. De novo, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar a minha outra página, para não atrasar, tá? Para mostrar tudo, e depois eu vou descobrir por que está acontecendo isso. Vamos lá. Não sei, vou ter que pesquisar e ver por que está acontecendo. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui a minha página. Mas essa parte para fazer o login e tal é bem intuitivo, né? O pessoal não vai ter É dúvida, só não. você É bem no passo a passo, ele vai Isso. é bem tranquilinho, ele vai perguntando, né, sua empresa, não sei o que, é tudo muito intuitivo, então não vai ter dúvida, não. Isso mesmo. Agora, vamos lá. Então, eu vou navegar com vocês aqui um pouquinho, só para vocês entenderem como é que vem a página do Notion. Espera aí. Acho que eu vou abrir esse aqui, ó. Notion. Vamos ver se aqui vai agora. Enquanto você Eu vai quero abrindo, mostrar eu uma vou mais responder a vazia, Kátia sabe? aqui, Aquela tá? minha tá muito cheia. Tá. Kátia, eu acabei de entrar aqui, eu só entrei com a minha conta do .edu.br, né, minha conta institucional, e aí ele já abriu perguntando qual equipe da minha escola ali eu queria entrar, porque já tinham outras pessoas cadastradas, então foi tudo automático, eu só entrei com o meu e-mail e já funcionou, tá? Não precisa cadastrar nada, não. Ah, com a conta da escola, né?
Ela perguntou aqui se tem que fazer um cadastro, algo diferenciado, mas eu só entrei com o meu e-mail agora, institucional, para testar, e imediatamente ele Uhum. já me reconheceu. Ai, que ótimo, já então é rapidinho, tudo automatizado. Uhum. Então, olha só, entrei aqui numa outra conta que eu não uso ela, porque ela estava vazia, e é assim que a gente vê a página do Notion, essa página aí em branco. E nós temos aqui um menu lateral, que ele pode ficar... Quando eu estou usando, eu deixo ele assim, ó, recolhido, tá? Então, ele vem aqui com o nome do seu espaço, o que você cadastrou, tem aqui uma busca, para você buscar em todo o Notion, aqui você busca em todo o Notion, porque tem vários tipos de busca, tá? Agora eles têm também uma página inicial que vai colocando ali um resumo do que você foi mexendo. Aqui, tá vendo? Tá mais vazio assim, porque eu não uso ele. O Notion também está fazendo anotações de reuniões. Então, por exemplo, se eu clicar ali agora, ele vai ficar anotando tudo que a gente está falando aqui. Ele anota também, igual faz aqui no Google. Aí tem a própria IA do Notion, que você pode perguntar. E aqui, nessa lateral, vão ficar as suas páginas, tá? Suas páginas, elas vão ficando armazenadas aqui. Deixa eu fechar. Então, a gente tem aqui, ó, vai ficar onde está aqui, particular, vão fazer uma lista aqui dessas páginas, e também tem alguns aplicativos aqui, porque eu já tinha integrado do Mail, agora tem esse Notion Mail, mas eu não uso, tá? Não uso. O Google Calendar testei, mas não uso também, não gostei, tá? E aqui, configurações básicas ali do Notion para vocês fazerem. Mas agora, vou mostrar então o que é o mais importante. A primeira coisa que a gente tem que fazer no Notion é criar uma página. Então, para criar a página, você tem 2 caminhos aqui inicialmente. Três aqui. Você pode clicar aqui em adicionar nova, no menu lateral. Ao lado de particular, tem esse mais, você também pode adicionar. E agora, eles lançaram um outro local também para adicionar página, que é lá em cima, perto do nome, tem esse lapisinho de criar nova página. E se você clicar na setinha, já vai trazer para você alguns atalhos para você já criar direto, tá? Então, eu vou clicar aqui no adicionar nova página. E aí vai aparecer assim agora. O Notion está cheio de novidades. Gente, eu vou diminuir isso aqui. Ó. Está aparecendo... Se você quiser, você pode deixar sem. Se tiver pergunta, eu te aviso. Eu vou me tirar da frente. Está aparecendo uma mensagenzinha do Meet. Permitir, não permitir. Ativar o... Você tem que ativar isso aí. Você tem que permitir para ele poder ficar com esse pop-up levantado. Não. Pronto. Então, tá. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos criar aqui agora a página vazia. Porque aqui nessa página, nessa tela, está aparecendo que eu tenho aqui a página vazia, nova base de dados vazia, e construa com a IA. Aqui eu vou construir com a IA a base, o que for. E também, aqui para baixo, tem alguns modelos de páginas, templates, que o Notion disponibiliza gratuitamente. Uma dica, gente, é que quando eu ainda hoje, eu pego muitos templates, às vezes eu compro alguns, porque os mais complicados, a gente compra, né? Mas eu pego para aprender. Então, eu pego e vou fazendo engenharia reversa e vou vendo como é que faz algumas coisas de fórmula, assim, eu vou pegando e vou vendo. Então, quando eu comecei, lá no início, eu pegava um monte de template gratuito também e via como é que fazia, sabe? Com páginas prontas, a gente aprende bastante. Então, vamos criar aqui a página vazia. Para minha tela ficar maior, eu vou recolher isso aqui, essa barra lateral. Para ela aparecer, eu só vou chegar o mouse e ela aparece de novo, tá? E aí aqui tá, e aqui pega, né? O que eu vou fazer com essa página em branco? Então,
Uma coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Toda vez que eu quero criar alguma coisa, igual hoje, por exemplo, hoje não, para essa aula, para criar esse painel, gente, eu esbocei. E eu gosto de fazer isso no papel. Então, eu pego meu caderno de ideias, aí eu peguei e esbocei aqui. Eu esbocei como é que eu queria... Tá aparecendo? Eu não estou me vendo agora, mas... eu esbocei como é que eu queria o painel de comando, tá? Aí, por exemplo, eu fiz também um planejamento financeiro, controle financeiro. Aí eu vim aqui e fui esboçando. Então, eu faço isso tudo primeiro no papel. Até porque, fazendo no papel, eu já vou conseguir ter a noção de quais recursos eu vou precisar usar dentro dessa página. E, então, antes da gente começar a fazer, eu quero mostrar aqui as ferramentas. Quando eu movimento o meu mouse, onde tem algumas informações escondidas, elas vão aparecendo. Então, tem lugar para eu adicionar o ícone, capa, adicionar comentário. Então, vamos supor que eu quero adicionar uma capa. Então, eu vou clicar aqui, a capa que vai... Isso aqui, que vai aparecer. Aí, ele já mostra a capa, uma capa qualquer, e eu posso vir aqui no canto lateral direito e alterar essa capa. Para alterar, ele me dá algumas opções de cores gradientes e cor sólida, algumas imagens aqui já prontas do Notion. Eu posso carregar um arquivo, já que eu tenho. Então, por exemplo, eu gosto de fazer lá no Canva, eu faço um banner, uma capa, e trago para cá. Eu tenho até depois a informação do tamanho da capa que tem que ser. Ou eu posso usar um link de uma imagem e colocar aqui, ou também tem o Unsplash. Então, tudo do Unsplash para eu usar dentro do Notion tem direito de uso dessas imagens aqui, tá? Beleza, então vamos supor, eu quero usar esse aqui. Aí, imagina que eu quero reposicionar essa imagem. Então, eu clico no botão reposicionar, quero que apareça mais essa parte aqui, por exemplo, salva a posição. Ótimo. Eu também posso usar um ícone, clicando ali. Então, eu tenho vários emojis. Eu posso usar esses ícones mais minimalistas, e aí eu posso mudar a cor deles, usando algumas dessas cores aqui, se eu quiser. E eu também posso agora fazer upload. Então, eu fiz um upload do logo da minha marca. E aí eu fiz aqui e usei ela, por exemplo. Eu posso carregar uma imagem, tá? Então, eu vou colocar aqui uma casinha. Ah, detalhe, gente, aqui no Notion é em inglês, tá? Então, pronto, aí já coloquei a cor. Emoji, esses ícones são em inglês. Então, às vezes, se tem dúvida, faz ali no tradutor, traz para cá e procura, tá? Agora, onde está escrito nova página, é o título da minha página. Então, eu vou colocar... vamos supor que eu vou colocar, então, painel de comando. Olha lá. Ignora isso aqui. Painel de comando. E depois que eu coloquei, então, o título, aí agora vem, como é que eu vou escrever isso aqui, tá? Eu posso, o Notion já traz aqui para mim alguns botões para eu já adiantar a vida e fazer aqui se eu quiser, tá? Então, é só clicar. Eu não vou fazer isso agora, porque eu vou mostrar o iniciozinho, como é que é tudo. Então, eu posso dar um Enter, ou eu posso clicar na página aqui abaixo, tá? Aí, gente, o próprio Notion também já traz que eu posso, se eu usar a barra de espaço, eu vou ativar a IA. Então, se eu uso a barra de espaço do teclado, eu vou ativar a IA e vou aqui pedir qualquer coisa para ela. Tá? Eu fiz agora, apertei o F para tirar da tela. Oi. Posso te interromper bem rapidinho? É que no chat o pessoal está perguntando muito sobre a conta de professor. Deixa eu explicar uma coisinha, gente. A gente acabou, na verdade, meio que de descobrir isso.
a gente não tem muitas informações. Eu coloquei o site aí mais para cima, notion.com.br, Notion for Education. Aí ali é uma central help deles, né? Que aí tem várias dúvidas para a gente poder ler e tal, e ver. Eu também vou dar uma pesquisadinha, mas para a gente não perder aqui a explicação da linha, eu não vou olhar agora, mas a gente pode conversar depois. Mas, de qualquer forma, o site está aí, e aí, assim, a gente não tem maiores informações. Eu não sei se dá para migrar uma conta para outra, isso aí, infelizmente, a gente vai ter que perguntar ali no setor de help, tá? E eu também não tenho essa informação, gente, porque, na verdade, eu sempre usei a conta paga, porque isso é recente, essa novidade aí, para mim, ela é recente. E como eu não estou mais na escola, eu estou sem conta corporativa, então eu não consegui testar para ver como é que estava, tá bom? E esse e-mail institucional, ele é o e-mail da sua escola, é a sua Da escola que escola. te fornece, é aquele e-mail que tem o .edu.br no final, normalmente. Exatamente, Então, agora eu estou sem, porque eu saí, aí, então se eu não você não tenho. tiver o e-mail institucional, né, se a sua escola aí não tem o e-mail institucional, aí não tem como usar, pelo que eu entendi aqui no Notion. No Não Canva, a tem. gente consegue pleitear mesmo sem e-mail institucional, enviando uma documentação. No Ah, Notion, pelo jeito, não dá, tá? Pelo porque que eu eu li já rapidamente aqui. vi, eu li a respeito um pouquinho, o que eu vi de informação é que o Notion, ele é mais rígido para isso. Então, o Canva, enquanto com o Canva, se for professor particular, eles deixam, coisa Isso, assim, aqui não, tem que estar atrelado a uma a instituição. conta institucional, isso aí. É. Então, a gente não tem mais muita informação, tá, pessoal? Então, eu deixei o site aí, eu vou colocar novamente o site para depois vocês darem uma procuradinha. E eu vou procurar também, depois eu posso até postar lá no blog do Tá Pronto, né? Faço um resuminho, uma postagem bem bacana com o que eu consegui descobrir para vocês, tá bom? Obrigada, Aline. Nada. Então, tá, então eu falei da barra de espaço. Então, se eu não quiser trabalhar com IA, agora eu vou começar a criar os meus blocos. Então, o que eu posso fazer? Se eu quiser só só colocar um texto, é só começar a digitar, tá? Comece a digitar para colocar um texto simples. Mas aí, observe o seguinte, vamos com o mouse de novo. Quando eu chego o mouse perto, aqui, ó, na linha que eu digitei, aparecem um maisinho, um símbolo de mais, e 6 pontinhos. 6 pontinhos. Se eu clicar no maisinho, eu vou adicionar mais uma linha abaixo para eu poder digitar. Se eu clicar nos 6 pontinhos, aí vai abrir para mim, então, uma caixinha de fazer algumas configurações, tá? Mas eu já falo já como é que a gente pode usar isso aqui, ó. Algumas coisas simples aqui que já tem, por exemplo, cor de texto e cor do fundo de texto para destacar. Isso que eu preciso mostrar outras coisas aqui primeiro. Bom, então, agora, outra opção que eu tenho é de criar verificar que tipos de blocos ele tem aqui para eu poder usar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar barra, e aí vai abrir para mim essa outra caixinha com as opções. Então, eu tenho aqui, ele mesmo já separa para mim. Primeira coisa agora que ele coloca é a anotação com o IA, se quiser fazer, não é o caso. Ele já coloca aqui para mim, ele põe separado blocos básicos e outros tipos de blocos mais complexos. Então, os basiquinhos são o texto, que é esse que eu acabei de digitar, tá? Então, para ele, eu nem preciso abrir esse bloco, basta começar a digitar e ele já é. Eu tenho título, o título 1, o 2 e o 3. Observa também, gente, que do lado da ferramenta aqui, eu tenho uma letrinha, o T, H1, alguns símbolos que vão identificar a ferramenta, tá? E outra coisa também
interessante é que quando eu chego o mouse em cima desse recurso, aparece para mim um exemplo do que ele é, olha lá. E o nome, uma descrição, uma pequena descrição dele. Então, por exemplo, se eu clicar no título 1, é um título que vai vir para cá. Mas eu também posso, quando eu já estou usando, imagina, toda hora eu tenho que ficar apertando a barra e clicando ali, atrasa, né? Depois ali, quando você já está acostumado, o que eu já faço? Você já vai decorando. Então, eu teclo a barra H1, Enter, já digito o título. Ah, eu quero um título 3, então é barra H3, Enter, aí já digito o título 3. Então, observa que ele vai, ó, barra, o T, aí ele já aparece aqui, ó, ele aparece. Se eu colocar destaque, ele aparece para mim. É como se fosse uma busca. É uma busca, tá? Então, vou teclar de novo aqui para vocês verem os outros recursos. Então, eu tenho lista com marcadores, que é dessa forma aqui, com bolinhas, que aparece igual aqui está aparecendo. Então, eu tenho uma lista. Quando eu dou Enter, já vai fazendo outro item. Se eu quiser fazer um item desse item, quando eu dou o Enter, eu teclo o Tab do teclado, aquela tecla de tabulação, ele vai para frente, e aí ele já muda o marcador, tá? Com outro item. Beleza. Aí agora, o que nós temos? Lista numerada, ele vem separado, tá vendo? Ele vem com item de bolinha, lista numerada, lista de tarefas. Essa lista de tarefas é a que eu vou marcar as minhas tarefas, né? Para fazer. E aí, quando eu tiver cumprido, eu posso dar o check nela. Ela risca. Depois a gente vai ver que tem uma outra forma aqui também eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou na versão aqui gratuita, né? Senão eu vou falar alguns recursos que não tem aqui no gratuito, eu já ia falar. Que você pode escolher não riscar também, mas não é no outro. Vamos lá. Eu tenho... deixa eu explicar o que é isso aqui, ó. Lista de alternantes, tá? Essa lista de alternante, ela é como se fosse uma caixinha uma caixinha que ela abre e fecha. Então, ó, eu clico aqui para baixo e vou colocar o conteúdo desse alternante. Quando eu clico de novo na setinha, ele esconde. Então, isso aqui é muito útil para algumas informações. Por exemplo, eu estou fazendo plano de aula, né? E aí eu coloco que eu vou fazer um jogo. Aí, eu quero colocar, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer umas cartinhas do jogo tal, mas eu ainda tenho que produzir esse jogo. Aí eu crio um alternante desse, e dentro dele aqui, eu coloco detalhes das frases para as cartas, por exemplo. E aí eu vou fazendo aqui, ó. Deixo tudo aqui dentro e só retrai. Fica lá dentro, na mesma linha ali, no meu planejamento. Na hora que eu quiser olhar, eu só clico na setinha, ele abre, eu olho e aí fecho depois de novo. Então, isso economiza espaço na página. Aline? Tá? Oi. A Fabiana pediu se você poderia dar um exemplo prático para o uso das principais ferramentas. Acho que conforme ela não deve estar conseguindo visualizar, né? Como utilizar. Isso. Então, bom, como aqui, eu não vou precisar mostrar tudo, porque aqui vocês já entenderam, então, como é que a gente vai inserir as coisas aqui dentro da página. Então, vamos começar a montar nosso painel de comando, tá? O painel de comando, eu coloquei o seguinte. Deixa eu olhar aqui. Ah, tá. Eu coloquei que a gente vai usar duas caixinhas ali, uma com as prioridades da semana, de tarefas com prioridades da semana, e outra com uma visão semanal. Então, vamos começar a fazer aqui. Eu vou
Tá vendo que eu fui digitando e a minha página está concentrada só no meio? Para eu ter mais espaço, eu vou clicar lá no canto superior direito, nos 3 pontinhos, e vou marcar a largura completa, tá? Pronto. Aí a minha página vai ter a largura completa. Para fazer essa... Então, eu vou colocar aqui, ó, que eu vou fazer prioridades da semana. Então, eu quero prioridades da semana. Mas eu quero que esteja dividido em 2 colunas, essa primeira parte. Então, o que que eu vou fazer? Vou baixar aqui. Eu vou clicar com a barra e vou procurar coluna. Eu só comecei a digitar, olha, coluna. Eu quero 2 colunas, tá? Pelo meu desenho, eu quero 2 colunas. Então, eu vou clicar 2 colunas e ele já criou para mim, ó. Como é que eu sei? Eu chego o mouse aqui, tá aqui aparecendo lugar para eu digitar. Quando eu puxo para cá, ó, aparece também aqui, tá? Tá vendo que eu já digitei prioridades da semana? Eu vou usar aquele recurso de arrastar. Então, eu vou clicar nos 6 pontinhos, seguro o mouse e arrasto até onde eu quero. Como é que eu vou saber se ele está no lugar certo? Observa que quando eu arrasto, aparece uma linha azul. Aqui ela está ao longo da página, então mostra ali que não tem coluna. Se eu subo mais um pouquinho ainda tá, aqui já mostrou que eu estou dentro da coluna. Tá vendo? Então agora eu solto o mouse. Pronto, soltei. Só que eu quero que essas 2 colunas, elas sejam delimitadas por uma caixinha. Eu poderia aqui, por exemplo, usar uma tabela simples, mas não fica bonito, tá? Então, eu vou usar um outro recurso, que é o de destaque de frase. Só que prioridades da semana. Então, eu não preciso apagar. Eu vou transformar isso, ó, clico nos 6 pontinhos e vou transformar em frase de destaque. Pronto. Aí, aqui, o que que acontece? A minha frase de destaque, eu não sei, para você está bem clarinho? Está muito clarinho. Ela está com um preenchimento, tá? Eu não quero preenchido, eu quero só a linha, o contorno. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou clicar nesses 6 pontinhos de novo, vou em Pôr, e vou colocar aqui, gente, a cor do texto, tá? Texto eu quero preto mesmo. Eu vou mudar a cor do fundo. Eu posso colocar essas cores disponíveis, ou quando eu uso o fundo padrão, vai ter só linha. Olha lá, pronto. Agora eu tenho a linha, tá? Eu posso também colocar ou um emoji, ou eu posso usar esse ícone minimalista. Aí é do gosto de cada um, tá? A gente pode usar, por exemplo, prioridades é foco. Então, eu vou usar um alvo. O alvo aqui é target. Ó, vou usar aqui um alvo na cor laranja. Pronto. Então, prioridades da semana. Só aí eu dou o Enter e eu posso colocar aqui a lista da check, de tarefas. Então, barra... eu posso digitar check, vai aparecer, olha lá, lista de tarefas. Pronto. Como é que eu faço agora para... Eu quero colocar prioridades, são 3. Quero colocar 3 prioridades, por exemplo, 5 aí do gosto de cada um, tá? Como é que eu faço? Eu posso duplicar isso aqui, clicando nos 6 pontinhos e duplicar, ou simplesmente Ctrl D ou Command D, Ctrl D, tá? Mas observa que eu também estou com isso aqui sem destaque nenhum. Então, o título. Então, eu posso selecionar ou colocar negrito, mas ainda continua pequeno, eu quero destacar. Então, eu posso clicar em transformar em, onde está texto, ó. Vou transformar em, eu vou colocar um título 2, deixa eu ver. Isso, um título no nível 2. Pronto. Aí, agora, do lado de cá, do lado direito, eu vou criar outra caixinha dessa. Então, é a mesma coisa. Barra, frase de destaque, vou clicar,
Como a última edição que eu fiz é com fundo padrão, ela já aparece de acordo com a última que eu fiz, tá? Eu quero colocar aqui uma visão semanal. Então, eu vou colocar /H2, visão semanal. Vou colocar um calendário. Semana. Pronto. Visão semanal. Vou dar um Enter. E aí, o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso usar aqui o link da minha agenda do Google, por exemplo, e colocar aqui, conectar. É só fazer login. Aqui, ó. Linked. Quando eu coloco barra e link. Começa a digitar ali como se fosse o link, tá? Tá vendo aqui que aparecem algumas integrações? Então, eu posso clicar aqui, ó, no Google, e aí ele vai me pedir para colocar o link para eu poder integrar a minha agenda aqui, tá? Aí eu preciso conectar com a minha conta do Google, o que eu não vou fazer aqui agora. A outra opção que eu tenho, que é a que eu usei no painel que eu construí, é de criar uma base de dados, tá? Então, eu vou mostrar como é que faz. Eu já vou ensinar, então, uma basezinha aqui simples, tá bom? Vamos dar aqui. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou criar a base aqui do lado de fora, depois eu só pego ela e arrasto ali para dentro, tá bom? Então, vamos lá. A barra. E eu quero agora uma base no formato de tabela. Então, eu posso começar a escrever tabela. Eu tenho aqui tabela como tabela simples, tá? Essa aqui, ó, simples. Eu posso usar ela? Posso. 1, 2, 3. Se eu quiser acrescentar, ó, 4. Deixa eu usar ela aqui primeiro, que ela é mais simples. E é só chegar o mouse e clicar no mais, ó, 5. E aqui tem 3 linhas, né? Então, eu vou apagar essas linhas. Como é que eu apago as linhas dessa tabela? Eu chego ali na linha que eu quero tirar, e eu tenho 6 pontinhos de novo. Eu clico nele, ele vai selecionar, e eu vou pedir para excluir a linha. Vou fazer a mesma coisa com essa outra, e vou ficar só com essa, para poder criar a minha semana, tá? Então, se eu arrastar, eu posso vir para cá, aí eu vou ajustando aqui o tamanho. Eu posso ajustar aqui também, ó. Que aqui a tarefa é menorzinha, a semana é maior. Eu posso ajustar aqui também, tá? Esse jeito, gente, ele é mais, digamos, braçal de fazer, tá? Eu vou mostrar aqui como é que faz a base, então, que é bem rapidinho, bem mais fácil. Eu acho mais fácil. Então, olha, ó, a barra, tabela, e aí tem aqui, ó, visualização em tabela. Aí, aqui, eu posso pedir para construir com a IA, ou eu vou colocar aqui uma nova fonte de dados vazia, tá? Eu vou clicar em nova fonte de dados. E aí, ela aparece para mim como uma tabela aqui, ó, tá? Normal. Eu vou dar o nome dela de semana. Não, peraí, tarefas, né? Porque eu queria marcar minhas tarefas. Tarefas. Então, essa vai ser minha base de tarefas, tá? Cada vez que eu tiver uma linha aqui, é uma tarefa que eu vou fazer. Tarefa 1, eu posso fazer outra tarefa. Corrigir provas. Subir produto, subir recurso no Tá Pronto. Então, imagina que essas aqui são algumas tarefas, tá? O que eu posso fazer? Ela está numa visualização de tabela nesse formato.
Mas eu tenho outras visualizações, que eu posso clicar aqui em configurações, layout, e eu tenho todas essas configurações aqui, olha, de tabela, quadro, cronograma, calendário. O que eu fiz nessa... Deixa eu mostrar para vocês, né, para ficar mais claro. O que eu fiz nessa aqui, ó. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu que travei ou a Aline que travou, gente? Aline. Ô, dó. Acho que ela foi tentar abrir o dela, deve ter carregado lá. Vamos esperar um pouquinho, ver se ela consegue voltar. Vou aproveitar enquanto ela não está vindo para falar uma coisa para vocês. Quando ela dá aquela barra, coloca aquela barra... Agora sim, Aline, você travou. Acho que quando você foi trocar para mostrar para a gente o seu, deu talvez uma carregada aí e travou. Não, porque depois assim, você está trabalhando offline, apareceu aqui para mim. Meu Deus. Ah, então talvez sua internet tenha caído rapidinho aí. Mas você já voltou. Tá. Enquanto você vai abrindo, deixa eu só concluir o que eu estava falando para eles, rapidinho. Quando a Aline coloca aquela barra e que ela escreve tarefa, né, que ela escreve essas coisas, se você não lembrar o nome, não tem problema, porque fica tudo ali, é só ir scrollando ali, você vai descendo, e você consegue ver tarefa, então não precisa ficar apavorado se assim, eu não vou lembrar o que é. Você vai, é até bom que você explora, né? Você vai ali descendo e você vai vendo todas as possibilidades que tem para você fazer, tá? Então não precisa se ligar. É porque a Aline já trabalha muito com isso, ela já tem tudo muito decorado aí, né? Mas você pode ir, você mesmo ir procurando o que aparece, tá? Que foi o que eu comecei a fazer com vocês aqui, que eu fui abrindo e fui indo um por um. Isso é o ideal de fazer. E um por um, chegando o mouse, vendo o que vai aparecer do ladinho ali, o exemplo, porque o Notion coloca o exemplo, para você conhecer os recursos e depois saber o que você quer usar. Então, primeiro é conhecer, mas como senão não vai dar tempo, por isso que eu já fui adiantando nisso, tá? Então, olha só, vocês estão vendo o meu painel de comando? Sim, amarelinho, com o banner amarelinho. Então, esse é o template que vai estar até disponível também lá no Tá Pronto, que eu já fiz ele aqui. Porque aí ele tem várias bases de dados e tudo mais. Então, a visão semanal, o que eu fiz? Eu fiz numa visão de calendário e semanal. Só que aqui eu usei foi uma visualização de base de dados. O que é isso? Aquela tabela... Peraí. Essa tabela aqui, ó, que a gente está montando de tarefas, aqui eu estou visualizando ela como uma tabela, mas quando eu colocar uma propriedade aqui, por exemplo, de data, aí, vamos supor que eu vou colocar 13. Dia 13 é a minha data, imagina que isso aqui é um prazo final para eu cumprir essa tarefa. Então, quando eu uso aqui a data, eu vou conseguir criar uma outra visualização. Vou criar aqui agora para vocês verem. Imagina, gente, base de dados é isso. É uma base, a mais básica é a tabela. Então, muitas bases, primeiro eu gosto de criar tudo em tabela, e depois eu coloco a visualização que eu quiser. Então, eu posso visualizar como um gráfico, eu posso visualizar como uma galeria, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar mais uma data e outra aqui, só para vocês verem. O que eu vou fazer? Eu não vou tirar essa visualização. Vamos criar uma outra visualização de calendário. E aí, olha o que aconteceu. Ela me mostra aqui um calendário mensal, mas não é isso que eu quero. Eu quero uma visualização de calendário semanal. Muito fácil. É só eu vir aqui ao lado, nessa caixinha que abriu com as configurações, e eu vou procurar aqui, olha, mostrar calendário por data, beleza? Mostrar calendário como, tá vendo que tá mês? Então, eu vou mudar aqui, vou colocar como semana, e eu ainda
como eu não quero trabalhar final de semana, eu não quero saber de ver fim de semana aqui, não. Porque esse meu painel de comando está sendo para profissional, né? Trabalho. Não estou colocando aqui vida pessoal. A não ser que se eu tenha com vida pessoal ali. Então, eu vou colocar aqui, olha, exibir fins de semana, está marcado que sim, eu vou desmarcar. Pronto. Aí, eu vou colocar concluído. Aí, abre outras configurações para esse aqui, né, mais avançadinho, para depois eu configurar melhor ainda. Eu posso aqui também dar um nome para essa minha visualização. Então, eu vou colocar visão semanal, que é o nome dessa minha visualização aqui agora, tá? Em vez de ser calendário. Clico fora. Notion é assim, esqueci de falar esse detalhe. Tudo é salvo automaticamente, não existe botão de salvar, tá? Tudo que você faz já está sendo salvo. Apesar de agora ele também ter uma possibilidade de você conseguir fazer offline algumas coisas, tá? Aí você tem que selecionar lá, configurar direitinho. Mas, fora isso, digita alguma coisa, igual ali eu estava na caixinha aberta, clica fora, ou a tecla o ESC, o escape ali do computador, do teclado, tá? Olha o que aconteceu. A tarefa, ó, tá aqui as abinhas, a tabela, a visão ali completa. Eu coloquei as datas. Eu coloquei 4 de janeiro, tá longe, tá para trás. Vou colocar aqui dessa semana, senão não vai aparecer na minha semana. E essa aqui também, vou deixar 22 para vocês verem uma coisa. Então, visão semanal, tá aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e observa que a minha tarefa, ela apareceu aqui, tá? O que é interessante nisso? A tarefa, ela tá aqui, e ela também pode vir para cá depois, se eu quiser, tá? Mas aí é uma outra história, não tem como, não tem tempo para fazer isso agora. Mas o que é interessante é que aqui, por exemplo, eu posso só colocar o que é a tarefa, então, subir recurso não está pronto. Quando eu clico, vai abrir para mim, eu posso estar com as coisas detalhadas aqui nessa página, tá? Sobre essa tarefa. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar essa outra tabela, que vai ser muito pelejada para fazer. Vou excluir. E eu não preciso, gente, pegar essa base e trazer ela toda para cá, não. Não. O que eu vou fazer? Eu vou trazer só a visualização que eu quero, que é semanal. Então, eu vou clicar em cima dessa base, dessa visualização. Vai abrir essa caixinha e observa que tem aqui, olha, copiar link para esta visualização. Copiei, olha lá, está copiado. Agora, eu vou clicar onde eu quero colocar e só dar Ctrl V. Vai aparecer isso aqui, se eu quero só mencionar, se eu quero a visualização da base, ou se eu quero colocar ali só o URL do jeito que está. Não, eu quero a visualização. Pronto. Aqui, ó, visão semanal. Pronto. Tá aqui, ó, a minha semana, tá aqui a visualização. Como eu já coloquei um título aqui, visão semanal, eu posso esconder o título da base. Ups. Eu posso esconder o título da base, clicando aqui nos 3 pontinhos e ocultar o título, tá? Tá só me pedindo para conectar com o Calendar. Não quero, não. Pronto. Então, aqui eu posso ter minha visão semanal, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa... Peraí, tabela. Aqui. Nossa, tá ficando lento. Eu posso... Vou deixar isso aqui escondido cá para baixo. Lembra do... Como é que eu posso esconder, gente? Lembra do alternante? Sabe aqui? Só para colocar aqui, ó. Bases. Vou escrever bases, só para poder guardar ela aqui dentro. Para não ficar poluindo aqui, ó. Eu vou esconder. Pronto. Para não... Eu vou colocar uma cor só para eu ver aqui, porque a minha tela tá muito clara. Só para eu ver que tá aqui, ó. Bases.
esconder ela aqui. Vou dar um Enter. Agora, outra coisa que eu coloquei, eu vou fazer 2 caixinhas, uma, aqui, ó, vou mostrar lá na base. Aqui o botão, não dá como fazer agora, porque não tem base. Eu vou fazer 2 caixinhas agora, olha, uma com todas as páginas que eu preciso acessar da minha gestão escolar. Eu posso colocar gestão escolar, eu posso colocar o nome da minha escola, né? Do jeito que eu me identificar aqui, identificar melhor. E outra caixinha da minha loja. Aqui, no caso, eu coloquei o nome da loja, tá? Para eu colocar as coisas ali dentro, as páginas que eu vou criar. Então, é isso que nós vamos criar aqui agora. Então, vamos lá. Vou clicar. Ali está numa coluna. Só que agora vocês viram que eu não quero na coluna, porque senão vai ficar muito pequenininho o espaço. Então, eu vou clicar aqui, ó. Eu faço assim, gente, só para eu poder ver, tá? Se tá certo. Beleza. Então, eu vou colocar aqui um título. Vou explicar por que eu tô colocando o título e não tô colocando o destaque primeiro. Quando eu coloco essa caixinha de destaque, deixa eu ver se aqui vai funcionar, porque no meu não tava. Deixa eu só ver, gente, senão não preciso falar, não. Ah, não, funcionou, bobagem, não vou precisar falar, tá ok. Então, coloquei a caixinha de destaque e vou colocar aqui o nome da minha escola. Vou colocar gestão escolar. Dou Enter. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar algumas páginas aqui para eu fazer minha gestão. Então, eu tenho, para eu criar página, lembra que eu falei que é página dentro de página? Então, olha só. Esse painel de comando é uma página. Só que a gente está criando páginas dentro dessa página. Então, a gente está criando subpáginas, tá? Então, eu vou criar aqui agora uma página. Então, vamos. Uma página, que aqui a gente não trabalha com pasta, a gente trabalha com página. Página, aí ela já aparece lá, nova página, e abre a página, tá? Então, imagina que aqui eu vou colocar vou pegar um óculos aqui. Planejamento, minhas sequências didáticas. Tá? Aí eu vou fazer no formato que eu quiser, eu posso colocar a página mais larga, eu posso colocar uma capa se eu quiser, eu posso colocar um ícone, se eu quiser. Tá? E aqui eu também posso criar um layout de como eu quero colocar, fazer minha sequência didática, tá? O que eu fiz aqui? Ó, nessa base que eu criei, só para vocês verem, nessa base que eu criei, eu usei uma base para minha sequência didática, porque nela, gente, eu já vou colocar o componente, a data, o semestre, até a BNCC eu já integrei aqui e ODS, os objetivos também já estão vinculados aqui, tá? Nessa página. Mas lá, quando a gente está começando, quando eu comecei, eu não fazia isso, não. Eu fazia o simplesinho mesmo. Então, eu chegava aqui, ó, e eu criava uma base simples e colocava, por exemplo, por semana tal, aí eu fazia meu planejamento, outra semana fazia meu planejamento, tá? Ou você pode já só digitar aqui, ó, como título. Semana 2, do 2 a 2, 3, 4, 5, 6, a 6 do 2, por exemplo. Aí coloco uma corzinha aqui, ó. Dou Enter e coloco aqui o meu planejamento. Para baixo, vou e faço de novo. Fazer dessa forma, usando os recursos mais básicos,
dependendo do que você quer fazer, é ótimo, não tem probleminha nenhum. Super simples. Mas, se você quer pesquisar, você quer gerar gráfico, você quer buscar ali na lupinha, aí você precisa criar bases, tá? Essa é a diferença. Uma vez uma pessoa me perguntou, mas como é que eu vou saber se eu vou criar uma tabela simples ou se eu vou criar uma tabela que é uma base de dados? Como é que eu vou saber qual que eu vou usar? Aí eu falei assim, você para e pensa, essa tabela que eu vou criar, ela é só uma tabela para organizar as minhas informações, ou é uma tabela em que depois eu vou querer pesquisar, eu vou querer ligar isso com alguma outra coisa, eu vou querer levantar dados daí, eu vou querer obter dados daí. Então, se você quer ter como pesquisar e obter dados, é uma base, tá? Aline, Então, oi. a Fabiana perguntou o seguinte aqui: se for usar o Notion para produção de arquivos, devo criar uma página para cada arquivo / tema diferente? Usar o Notion para organizar minha produção de arquivos. Produção de arquivos que ela está falando para a loja? Explica melhor aí, Fabi. Que arquivos são esses que você está mencionando aí? Eu estou perguntando isso porque eu estou sem saber se ela está querendo Arquivos falar para venda. no lugar do Drive. Arquivos para venda. Arquivos para venda. Eu vou mostrar aqui como é que eu faço. Tá. O que eu fiz? Na verdade, eu usei as informações, eu peguei as informações que a loja do Tá Pronto me pedia para eu cadastrar meu recurso e criei uma base de dados. Então, olha aqui, ó, vou mostrar como é que é a minha base. Mas se você quiser, Aline, você pode finalizar lá, depois você volta para mostrar esse, não tem problema. Pode ser, que essa daqui eu acho que vai demorar mais. Tá, Fabi, você aguarda um pouquinho, deixa eu só ela concluir lá, que ela estava falando da sequência didática, e depois você volta para aí. E só te atualizando, já são 8h15, tá? O quê? Já? Nossa Senhora. Nossa, mãe, então tá. Então, enfim, o que é que eu... Não, mas aqui, olha só, eu já acabei aqui. Sabe por quê? É o seguinte, nesse destaque, imagina aqui que eu estou colocando agora, as páginas. Eu já pus uma de sequência didática. Para eu colocar outra página agora, eu vou clicar nesse maisinho, ele vai me dar mais uma linha. Eu vou colocar outra página. Eu vou colocar outra página que é de turma. Meus alunos. Vai ter as informações dos meus alunos. Eu posso colocar outra que é de frequência, relatórios, e por aí vai. Tá vendo que eu só fui digitando aqui? Porque depois eu posso vir aqui, ó, clicar, transformar em página. Clico, transformo em página. É isso aqui que é fantástico, sabe? Você ganha muito tempo com as coisas. Transforma em página, pronto. Tudo página. O que eu vou fazer agora? Depois eu preciso só alimentar essa minha página. Então, eu vou criar uma base aqui com os meus alunos. Vou mostrar lá o que eu criei. Então, eu coloquei uma base dos alunos, e aí tem contato, se ele tem algum problema de alergia, essas questões, tá? Agora, para eu fazer a parte da loja, o que eu vou fazer? Eu posso clicar no botão de fora aqui, ó, nesses 6 pontinhos, que vai selecionar esse meu bloco todo, e eu posso só duplicar, se eu quiser, tá? Isso aqui, se eu não tiver colocado nada aqui dentro ainda, tá, gente? Porque senão eu vou ter que apagar cada um aqui, ó. Eu só queria aproveitar esse bloco do gestão, vou colocar aqui, ó, minha loja. Aí, no Minha Loja, deixa eu apagar aqui. No Minha Loja, eu vou colocar meu diretório, é um diretório de recursos. Imagina que é um seu catálogo. Diretório de recursos. Eu vou colocar controle financeiro. Controle financeiro, prova social, que é minha galeria ali, que eu posso colocar, tá? E aí eu vou fazendo assim como página. Eu vou... Ok, Pati?
Deu para saber, então, como é que a gente faz aqui para criar uma página, um centro ali? Sim, tá perfeito. Beleza. Então, agora eu vou mostrar o diretório. Então, o que eu fiz? Eu tenho aqui... Primeiro, eu coloquei aqui um acesso rápido, gente, com botões, tá? Para eu criar tarefas, aí já abre rapidinho para eu criar ideia de produto. Então, olha só, é quem que perguntou? Foi a Fabi que perguntou. O Fabi, imagina que o seguinte, você está aí com uma Carla, ideia... A Carla quer esse modelo para copiar. Carla, aguarde que teremos surpresas. Uhum. Imagina que eu estou com uma ideia de um produto. Aí me veio assim, ó, um insight na hora. Eu clico aqui nesse botão, ideia de produto, ele vai abrir aqui, eu vou colocar... vou colocar um bingo aqui. Bingo dos substantivos, vamos supor, tá? E aí, a ideia que eu coloquei aqui, já observa que já tem uma tag aqui, ó, marcada para mim, que é loja, tá? Que é essa ideia foi para loja. E aí eu clico fora, eu clico e eles já saem. E as minhas de aula, vou clicar aqui, já vem com a tag que é para a escola e eu ponho a minha ideia de aula. E aí eu vou mostrar, então, onde que está o diretório, né? Que é o que mais está querendo ver. Então, olha só. Aqui na Criativos Aline, Edu, desculpa, para onde que vai essa tag? Essa daí eu me perdi. Você marcou com a tag, beleza. Mas aí, aonde que está essa página da escola? Vai para minha base, ó, a de ideia de aula vai para minha base de sequência didática. Ah, beleza. Entendi. Tá? E a minha ideia de produto vai para a minha base de ideia de produto do diretório aqui, ó. Porque nesse diretório eu tenho uma base, uma parte que é só de ideias, tá? Então, aqui eu coloquei esse lançamento aqui, seria para lançar alguma despesa, receita, enfim, que vem assim na hora, já lanço ali. Vou abrir aqui o diretório. Aí, gente, inclusive, eu até atualizei, tá? O diretório, eu vou depois mandar essa atualização para quem já comprou comigo, tá? Esse diretório, que eu acho que o visual ficou melhor. E aí, o que eu fiz aqui? Olha, tem uma captura rápida de nova ideia de recurso, tem aqui a minha lista de ideias, para eu visualizar rapidamente, e tem o meu progresso do que eu estou fazendo. Tem recursos a fazer, recursos que já estão em produção e recursos que eu já passei para revisão, tá? Então, imagina aqui, ó. E aqui embaixo, eu coloquei a visualização do que já está publicado. E aí, eu coloco nessa visualização de galeria, porque já me mostra do jeito que já está lá na loja, tá? Com a foto, do jeito que eu pus lá na loja. E aí, imagina então aqui, ó, captura rápida da nova ideia. Tive uma nova ideia. Paty, você lembra que eu te falei que eu estava só ajustando, validando as últimas coisinhas desse painel para eu poder subir na loja? Foi isso, tá vendo? Eu cliquei lá na frente e ele não veio para cá. Então, essas coisas eu estou validando para poder lançar isso amanhã, tá? Bingo da escrita. Olha o que aconteceu. Aí eu já posso, se eu quiser, posso preencher com categoria ou não. Se eu estou com pressa, por só ideia, tivesse ideia aqui, cliquei, pronto. Olha o que aconteceu. Ela veio para cá, ó, bingo da escrita. Tá vendo aqui na minha lista de ideias? Ela já está aqui, ó, na lista de ideias. Inclusive com a data que eu pus e com o horário que eu pus, tá? Aí quando eu clico nele, se eu vou, vamos supor que eu já vou mudar o status, porque eu já comecei a esboçar, aqui, ó, vou esboçar uma ideia sobre esse produto.
Ah, vou fazer cartela assim, assado, vai ser como livrinho, vai... Então, eu vou esboçar aqui minha ideia. Então, hoje eu consegui fazer isso ali, 20 minutinhos, 10 minutinhos, eu esbocei minha ideia. O importante, vem aqui, muda o status, já põe como... Não, a fazer. A fazer, porque eu não comecei a produzir. Aqui que estão as minhas etapas de produção, porque a primeira coisa que eu vou criar é a ficha técnica do produto, tá? Então, o que eu tenho aqui agora para mostrar para vocês? Na produção. Isso aqui, gente, é o que me direciona na minha produção toda. Então, eu tenho a data que ele foi criado, a categoria são as que estão lá na loja do Tá Pronto. Eu vou até revisar, porque essas categorias estavam com a versão anterior, eu não revisei agora com a nova versão da plataforma, tá? A ferramenta de criação, esse recurso eu vou criar com qual ferramenta? Eu posso colocar aqui, ou quais, tá? Porque eu posso usar mais de um. Então, por exemplo, eu posso colocar que eu vou usar slide, mas eu também vou usar o CorelDRAW. Posso usar várias ferramentas que eu usei para esse produto. O SKU é o código do seu produto. Eu coloco códigos nos meus. Então, eu só coloco lá CRI de criativos e D de digital e o número sequencial, tá? Se quiser, aí é só digitar. E aqui meu status a fazer. Quando é que eu mudo esse status para em produção? Quando eu já começo aqui, então, a preencher essa minha checklist, tem todas as etapas do que eu vou fazer para subir um bom produto lá na loja, tá? Aí, aqui dentro, eu tenho também a descrição. Para fazer a descrição completa, eu tenho toda a explicação aqui, e inclusive com prompt para jogar na IA, e aqui na descrição resumida também, tá? Tem também a parte, se você quiser armazenar os links ou os arquivos do que você usou para produzir, e também o arquivo final, com o link final que vai subir na loja. E aqui eu também coloquei uma parte de divulgação, para eu divulgar o trabalho. O que eu vou fazer no Instagram? Tá vendo que eu usei a alternante? O que eu vou fazer no Instagram? Posso colocar aqui, gente, aquele roteiro que a IA vai me passar de posts que eu posso fazer, de e-mails marketing, de o que eu vou colocar no WhatsApp, tá? E aí aqui tem até uma checklist de divulgação. Então, assim é para cada produto. E aí, o que aconteceu aqui, ó? Esse bingo da escrita estava lá na Ideias, ele já saiu de cá, ele veio para fazer, depois eu já mudei lá e ele passou para cá. Mas aqui, ó, vamos supor que ele está aqui ainda, ele está no a fazer, mas eu posso simplesmente pegar e arrastar. Eu não preciso abrir o arquivo e mudar. Eu tenho essas duas formas de fazer. Ah, terminei tudo, mas eu preciso ainda revisar para subir na loja. Então, eu coloco aqui em revisão, tá? Sai. O cachorro entrou aqui. E quando eu mudo, gente, o status para publicado, ele vai aparecer lá embaixo na galeria. Deixa eu só mostrar como é que ele aparece já automaticamente. Minha internet está lenta. Deu para falar. Publicado. Aí, olha o que aconteceu. Ele veio para cá. Tá? Aqui não está aparecendo a imagem, porque eu não subi a imagem lá dentro ainda, lá na capinha. Essa imagem, ela fica na capa. Essa imagem que aparece, que ela está aqui, ó, na capa. Eu coloco ela na capa. Tá bom? Tati, estão me ouvindo? Eu caí aqui, gente. Não, a gente está te ouvindo, tá perfeito. Ah, tá. E aí, Aline, só para mostrar para eles que, assim, essa daí é uma ideia toda voltada para a produção de recursos. Mas aí, a partir dessa ideia, a gente Sim. cria outras coisas, né? Então, ali, você já pode começar a imaginar, prof, o que eu posso fazer com meus planos de aula, né? O que eu posso fazer sei lá, com os materiais que eu preciso preparar para a minha próxima aula. E aí você cria ali os seus bloquinhos, e dentro dos seus bloquinhos você vai criando outros bloquinhos, e
e fica tudo ali. Você pode botar o link do seu Drive. Eu tenho o meu plano de aula já prontinho no Google Docs, por exemplo. Você pode mencionar ele aí, né? E aí fica tudo armazenado na sua pastinha ali de forma muito visual, né? Embora eu acho isso assim a parte mais fantástica, que eu sou muito visual. Então, para mim, estar assim separadinho, colorido, com um ícone, isso tudo me ajuda muito na minha organização, né? Da minha cabeça que confusa, isso aqui me organiza. E facilita eu não me perder, ter uma coisa situada em cada lugar do meu computador, né? Isso mesmo. Aí aqui, ó, a galeria de depoimentos, né, que eu fiquei de mostrar, coloquei aqui um exemplo. Na verdade, essa galeria aqui, ó, aí eu construí ela com a ajuda da IA. Em vez de eu construir ela toda na mão primeiro, eu peguei um prompt, eu criei um prompt e coloquei aqui, na hora de criar a base, expliquei o que eu queria, para que era, e o que eu queria que tivesse nessa galeria, para depois eu pesquisar futuramente, pegar para poder colocar, né, como prova social. E aí ela o IA gerou para mim a galeria, então, de depoimentos, rapidinho. E aí, assim, a IA cria, mas primeiro você revisa, ela te dá uma revisão, ela pede para você revisar primeiro o que ela criou, para você falar se aceita daquele jeito ou não, ou você acrescenta mais alguma coisa, ou você tira. Tá? Perfeito. Eu quero saber se vocês gostaram. Tinha que ser uma imersão. Eu já ia falar assim, quem quer curso Notion de Aline, bota aí, reage, quem quer curso, vários, porque a Aline não tem. Foi bem né, ver tudo assim, para você ter a ideia hoje, pessoal, era que vocês tivessem uma ideia, pudessem vislumbrar, né, o que você consegue fazer ali dentro, porque tem muita coisa. A Carla quer comprar modelo pronto. Então, o modelo pronto, o que acontece? O modelo pronto é ótimo, gente, também, porque você já adianta a sua vida. Né? E a partir do modelo pronto, você também tem outras ideias, né? E vai aprender não é engessado. Você começa do modelo pronto e dali do modelo pronto você acrescenta coisas suas também, não é engessado. Isso mesmo. E aí o que acontece? Aí você vai criando, né? Você vai conseguindo criar mais, porque você vai mexendo. E quando você mexe em um modelo que já está pronto, você não começa do zero. Então, você vê, é assim que funciona. Isso serve para outra coisa também. Aí você começa a relacionar com outras coisas. E esse modelo aí, Aline? Então, esse modelo, lá no site do Tá Pronto, já tem disponível há um tempinho o diretório. O diretório já está lá. Mas eu vou disponibilizar o painel de comando também prontinho. Aí, assim, a BNCC, eu até coloquei a BNCC lá para estar interligada no seu planejamento, mas é a BNCC de LP, né, de língua portuguesa, que é a minha área, mas tem também um jeitinho de você fazer a base, pegar as outras BNCCs e colocar lá dentro. O que aconteceu? Olha só. O governo disponibilizava a BNCC em planilha. Eu não encontrei mais. E a gente precisa dela para poder colocar no Notion. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o PDF, pedi para a IA colocar aquilo como Markdown, que é um tipo de tabela que o Notion aceita facilmente. Aí ele transformou, ele pegou todas as habilidades. Aqui de português foram 132, porque era do Fundamental 1. Mesmo assim, não tem primeiro e segundo ano. 132 habilidades e transformou tudo para mim. Aí eu só copiei, colei lá e mandei transformar numa base de dados. Pronto. Assim, gente, segundos, cliques. Muito rápido. Então, dá para fazer isso com as outras habilidades. Tá? Porque aí esse formato que eu fiz aqui do painel é imaginando professoras e professores do 1º ao 5º. Então, tem português, matemática, ciência, geografia e história. Espaços para isso. Mas ela serve para qualquer professor, porque o professor que não tem ciência, matemática, geografia e história, ele vai ter turmas, né?
Então, no lugar disso, você põe turmas, no lugar da disciplina, do componente. Então, A partir de diretório. amanhã a gente consegue acessar esse material, né, Aline? Ó, a minha loja é a Criativos Edu, colocou, já está pronto. Não, eu botei só já está pronto. Barra vou colocar o Criativos barra loja. Vou botar para você. Pessoal, alguma pergunta? A gente já deu o nosso horário, já são 8h32, mas dá tempo, se for alguma perguntinha rápida, alguma dúvida. Ai, é uma pena. Então, a gente vai encerrar. Criativos Edu. Vê se está certinho aí, Aline, senão a gente copia lá do site. Loja Criativos Edu, certinho. Eu cliquei aqui e já abriu. Uhum. E aí, esse que você vai disponibilizar amanhã, já vem o diretório junto também, né? Isso. Aí, assim, tem lá o diretório separado, que eu vou até já atualizar ele lá para esse novo. Na verdade, eu não modifiquei a base dele, não. Eu modifiquei o layout dele, que eu achei um visual melhor, para entender melhor. Então, eu vou atualizar ele lá, mas ele já está lá disponível. E eu vou colocar o painel. O painel, aí ele já vem com base de sequência didática, BNCC, ODS, diretório, controle de planilha para controle financeiro da empresa, vem isso tudo. Perfeito. A galeria para você colocar os prints dos seus depoimentos, dos seus recursos. Muito bem. E aí, gente, uma dica que eu deixo para quem está começando, que foi como eu me desenvolvi no Notion, ainda sou bem ali incipiente, mas eu já aprendi bastante coisa, e eu acho que o que funcionou muito para mim foi pegar modelos já prontos que o próprio Notion disponibiliza, que não são pagos, tem modelos mais sofisticados e tal que a gente pode comprar, e tem os modelos mais simples que o pessoal faz e disponibiliza. E aí você pode clicar nesse modelo para você ir aprendendo, né? Porque aí você vai só preenchendo. É isso que ela falou, você não parte da página em branco. Você pega um lá de, por exemplo, gestão financeira, tem vários ali bem simplesinhos. Você pega um e já vai treinando como é que você vai preencher para você ir conhecendo como é que funciona os recursos, o que você pode fazer. E aí, a partir desses modelos, você já vai ter segurança para começar a criar as suas coisas. Então, funcionou comigo super assim, e eu recomendo. Comigo também, até hoje, né, Paty? Porque tem muita... Gente, tem muita... Então, assim, eu agora estou me dedicando mais às fórmulas e às automações. E aí a gente pega as ideias dos outros, né? Assim, a gente pega uma ideia, fala assim, nossa, que legal que essa pessoa fez aqui, dá para fazer desse jeito para professor, porque às vezes ele fez de um jeito para uma outra coisa. E aí a gente já pensa, nossa, dessa forma aqui fica muito legal para eu organizar meus planejamentos, para eu organizar minhas provas, né? E aí você consegue fazer isso tudo num lugar só, deixar suas provas, suas atividades, seus planejamentos, tudo ali num lugarzinho só, concentrado, mesmo que você use o Canva, mesmo que você use o Docs, você integra ali e só se organiza ali dentro da ferramenta. Muito bacana. Né? O Notion eu uso muito para me organizar. Aí, então, eu vou até aproveitar e já falar aqui, porque eu tenho um canal no YouTube. Boa! E ele estava parado, sabe? E aí eu estou voltando com ele, mas eu vou colocar ele dedicado agora a Notion para professores. Nossa, arrasou. Eu não tem um canal dedicado para professor. Notion. Qual é o nome dele lá? É Aline Rezende. É o youtube.com, né? youtube.com/, deixa eu colocar ela aqui. Aline Rezende. O A com... É porque esse arroba, que eu vou colocar o arroba, como é que é? É o A de Aline com arroba? O A é maiúsculo, eu não sei se ele vai abrir assim, deixa eu ver se ele abre assim. Ele não abre assim, tá vendo? O arroba é assim, ó. Depois do youtube.com/ esse arroba Aline Rezende. Não foi isso que eu fiz, não, gente? Não, mas ele não tá youtube.com. Eu não botei o .com. Nossa. E o Aline Rezende, ele é registrado lá desse jeito, sabe? Isso aqui é o arroba, é um atalho que o YouTube fez agora, né? O YouTube tem que colocar esse arroba antes aí. Deixa eu ver se ele entendeu. Agora foi, tá? Agora foi. Foi? Foi. Vou até seguir. Então não tem que ser necessariamente com
a letra maiúscula, não. Não. Então, assim, eu tô agora voltando, então, como agora eu não estou na sala de aula, vou me dedicar a essas questões todas, então estou retomando com o canal e vai ser com o Notion. Porque lá tem de Word, tem de Excel, mas eu vou me dedicar ao Notion para professores, porque... Agradecemos, né, pessoal? Não Por tem. favor. Então é isso, vamos encerrar para respeitar o horário de todo mundo. Aline, muito, muito obrigada. Em nome das meninas da Carla e da Samara, te agradeço, tá? Te agradeço muito. Foi, assim, um encontro de autores que eu tenho certeza que juntou com o aulão e ficou maravilhoso. A nossa ideia era deixar mais restrito no início, e aí virou um aulão, e eu acho que deu para o pessoal aprender. Você é muito didática, parabéns, né, pessoal? Obrigada, gente. Nossa, aquela prancheta do início, eu falei, gente, que coisa maravilhosa essa prancheta, assim, muito didática, foi com muita calma, com muita paciência, então acho que deu para o pessoal que não sabe nada, assim, ter uma ideia muito bacana, tá? Então, muito obrigada. Obrigada mesmo. Pessoal, lembrando, vocês vão conseguir, pode, né, às vezes você quer rever essa aula, vai estar lá no Tá Pronto, a gente já tem lá a aula da Samara, o aulão da Samara do Gems, que foi muito bacana, tá? Dos Gems aí do Gemini. A aula com o Marcelo sobre a criação de vídeos também foi muito bacana. Então, é só vocês entrarem lá, está disponibilizado gratuitamente. É super rápido, clicou lá no botãozinho de adquirir e já aparece para você o link, tá? E aí o da Aline vai estar lá também, gratuitamente, se você quiser rever amanhã, quer dizer, se amanhã a gente já vai ter subido. Mas se você quiser rever depois ou recomendar para alguém, é só ir lá no Já Tá Pronto, vou colocar aqui para vocês novamente, jatapronto.com.br, e olhar os aulões antigos lá, tá? E se você ainda não é autor, né, não mais produz recursos, gosta aí de produzir recursos educacionais, produz para sua turma e está afim aí de fazer uma renda extra, pode abrir sua lojinha lá no Já Tá Pronto também, jatapronto.com.br, que aí você consegue virar um autor lá da nossa comunidade e vai ser muito bacana. Assim como eu, a Aline, muitos outros, Silmara estava aqui, não sei se é que está ainda, Josilda, pessoal, tudo autor lá do Tá Pronto, e eu acho que vai ser muito bacana. A gente te espera lá, tá? Paty, só para responder aqui, acho que foi a Josilda que perguntou, eu vi antes aqui, ela perguntou se quem adquiriu vai ter atualização. Isso. Vai ter atualização, e eu vou mandar para vocês por e-mail o outro link, tá bom? Beleza, então a gente aguarda. Pessoal, é isso. Muito obrigada. Ótima noite para todo mundo. Um bom descanso. Para quem está de férias, aproveitem as férias. Para quem está trabalhando, sinto muito. Um beijo. E até o próximo encontro. Tchau, tchau.